A gente costuma ver, é muito comum, muito corriqueiro, a gente vê o pregador dizendo, não sei porque eu estou dizendo isso, talvez não seja para ninguém daqui, mas nessa noite não, nessa noite a mensagem é para você mesmo que está aqui. Então tudo que será dito aqui é para você mesmo, não é para o irmão do lado, nem para o irmão da esquerda, nem para aquele irmão que faltou, porque às vezes a gente fica pensando, putz, se aquele irmão tivesse vindo, né? Essa mensagem era para ele. Não, hoje é para você a mensagem. Hoje Deus vai falar com você que está aqui. Então é você que precisa de ser restaurado. É você, a sua família, a sua saúde. E hoje coube a mim, cabe a minha responsabilidade de falar sobre os princípios. E não é muito fácil falar de princípios, irmãos, porque princípios é interessante, porque o conceito de princípios, um conceito básico de princípio é que princípios é uma norma de conduta moral, né? É uma norma, é um conceito muito simples de princípio. O que é princípio? De forma muito sutil, muito rasteira, princípio é uma norma de conduta moral. É isso que é princípio. É uma norma, é uma lei, mas não uma lei subjetiva, uma lei pessoal, mas é uma lei geral. É aquilo que todos nós entendemos por certo. Isso é princípio. Princípio é aquilo que a coletividade, é aquilo que um grupo, é aquilo que a multidão entende por correto, por certo. Isso são princípios, né? E o texto que Deus colocou no meu coração é 2 Crônicas, capítulo 34. Como sempre, eu serei sucinto, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo. A palavra será breve, será objetiva. Diz assim o texto, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14. Quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Disse Ilquias a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório. Teus servos fazem tudo o que se lhes encomendou. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram aos superintendentes e aos que faziam a obra. Então Safã, o escrivão, informou o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E leu Safã nele perante o rei. Só até o 19, tá, irmãos? Ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Irmãos, dois textos poderiam ser, diante daquilo que Deus colocou no meu coração, dois textos, duas referências poderiam ser lidas aqui essa noite. A primeira seria no livro de Neemias, porque todos nós sabemos daquela luta de Neemias para restaurar, Neemias e Esdras, né? A luta para restaurar os muros do templo do Senhor. E quando se fala de restauração, eu acho que o primeiro texto, acho que o texto-chave, eu acho que o texto mais importante, pelo menos o que veio ao meu coração para falar de restauração, seria o texto de Neemias. Porque o livro de Neemias e de Esdras conta a história de uma grande restauração na história, que foi a restauração dos muros e a restauração do templo, num período muito difícil, numa fase muito difícil da história de Israel. E o segundo texto é esse aqui. Esse texto nós lemos a partir do verso 14, mas a narrativa completa fala sobre a reforma da fé, a reforma da religião, a
a reforma da fé judaica naqueles dias, nesse período, nesta fase da história de Israel. Um período também muito difícil em que as pessoas haviam se apostatado de Deus. A situação era tão difícil, a Bíblia diz que o rei Manassés, ele reinou por 55 anos em Israel, e ele fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. E o reinado de Manassés foi tão desastroso na história de Israel, e as pessoas se afastaram tanto de Deus no reinado de Manassés, a ponto de não se lembrarem mais do livro da lei. Eles se esqueceram do livro da lei, e mais do que isso, eles chegaram ao ponto de perder o livro da lei. Eles simplesmente perderam o livro que manifestava e expressava a vontade divina. Imagine a situação de Israel nesse período, nesta fase da história. Eles, praticamente, aqueles que iam nascendo, as novas gerações, eles iam crescendo, eles iam nascendo, e eles não conheciam, não sabiam o que era o livro da lei de Deus. E nós lemos a partir do verso 14, né? E o texto diz que esse novo rei, o rei Josias, ele resolve então fazer uma reforma religiosa, mesmo sem ter conhecimento do livro da lei. Imagine o rei, imagine a autoridade máxima da nação de Israel, a autoridade política, a autoridade espiritual, enfim. Esse rei, ele cresceu, assumiu o reinado, se desenvolveu, chegou à fase adulta sem nem mesmo conhecer o livro da lei. E num belo dia, no período, no momento, no meio desta reforma que ele resolve fazer, no meio desta restauração religiosa que ele resolve fazer, ele dá ordem a alguns homens que vá até o lugar onde se guardavam as riquezas de Israel, os tesouros, o dinheiro, porque muitas obras estavam sendo realizadas, construções, e eles precisavam de dinheiro para custear aquelas reformas que estavam sendo feitas, reformas estas ligadas ao templo. E quando esses homens eles chegam até a casa do tesouro, no lugar onde se guardavam as riquezas, eles começam a movimentar todo aquele dinheiro, todo aquele ouro, toda aquela riqueza, e aí eles encontram, no meio da riqueza, no meio do tesouro, eles encontram aquele livro. E o sacerdote e o escrivão que estavam ali eram pessoas já da antiguidade, eram pessoas que conheciam, que sabiam, que já tinham tido este contato com esse livro tão precioso. E quando eles encontram esse livro, junto com os tesouros, eles levam esse livro até a presença do rei. E o mais interessante desse texto é que o escrivão ele não deixa que o rei ele faça a leitura do livro, mas ele mesmo faz a leitura do livro para o rei. E quando ele termina de fazer a leitura, a Bíblia diz que o rei ele rasga as suas vestes e chora. E chora ao perceber como eles haviam se afastado de Deus. O rei ele percebe o quanto eles haviam se distanciado daqueles mandamentos, daquelas ordenanças que Deus havia deixado àquela nação. E aí eu percebo a importância desse livro. Eu percebo como era importante esse livro, o livro da lei. E em outras passagens bíblicas nós também percebemos a importância desse livro da lei, porque todas as vezes que a Bíblia faz referência ao livro da lei de Deus, a Bíblia faz referência de uma forma muito especial ao livro da lei. A Bíblia diz que o livro da lei, para que ele possa ser entendido e compreendido, é necessário muito esforço, muita dedicação. Foi o que Deus disse a Josué, quando Josué recebeu a missão de substituir Moisés
Aí Deus chama Josué para uma conversa e diz: Josué, você vai substituir ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Você vai conduzir o povo a um sonho. Você vai conduzir o povo a uma promessa. Mas antes que você saia em direção a essa missão, eu quero te dizer uma coisa. Medita dia e noite no livro. Medita dia e noite na lei, para que você prospere, para que você tenha sucesso, para que tudo vá bem. Você precisa meditar nesse livro dia e noite. Então perceba que um exercício de meditação de dia e noite, para que Josué pudesse entender e compreender o conteúdo daquele livro. E o que tem a ver o livro da lei? O que tem a ver a lei com os princípios e restauração de princípios? Eu disse aqui no início o conceito de princípio. E princípio é exatamente isso. É norma. É lei. É uma lei geral. Princípio é uma norma de conduta moral. E como toda norma, como toda lei, nós temos uma ideia do que representa isso tipologicamente, biblicamente falando, o que representa isso: legislação, lei, norma, princípios na Bíblia Sagrada. Se não vejamos o que são leis, o que são leis, se não a manifestação de uma vontade, se não a manifestação de um querer. Quando você encontra na legislação brasileira, quando você observa na legislação brasileira o texto que diz: matar alguém, pena de 8 a 20 anos. O que é isso senão a manifestação da vontade de toda a sociedade, que virou lei, que se manifestou, que se expressou através da escrita? Então a lei é isso, a normatização é isso, é a manifestação da vontade de uma sociedade. Toda a sociedade deseja aquilo, e aquilo de alguma forma se manifesta através de escrita, de lei. É assim que funciona o processo legislativo aqui no Brasil. Você vota num representante, e o seu representante vai lá e faz lei. Ele manifesta a sua vontade. Ele manifesta a vontade daqueles que votaram nele. E ele faz lei. Todas as leis, todo o ordenamento jurídico, toda a legislação brasileira é a manifestação da vontade da sociedade. Então perceba que o conceito de lei, o entendimento de lei é esse. E sempre quando nós observamos o livro da lei, a qual a Bíblia se refere, especialmente em todo o Antigo Testamento, nós precisamos ter esse entendimento, que o livro da lei é também uma manifestação da vontade, mas não a manifestação da vontade da sociedade, mas a manifestação da vontade de Deus. O livro da lei a qual a Bíblia se refere em todo o Antigo Testamento, esse mesmo livro da lei a qual Deus dá ordem a Josué para que ele medite de dia e de noite, é a manifestação da vontade de Deus. E a primeira coisa que eu chamo a atenção e presto atenção é que conhecer a vontade de Deus não é tão simples assim como nós imaginamos. Porque senão Deus não diria: medita de dia e de noite, para alguém que já tinha um currículo invejável. Porque Josué teve a oportunidade de acompanhar Moisés em toda a sua caminhada, em toda a sua trajetória. Josué viu o mar se abrir. Josué teve a oportunidade de contemplar o pão, o maná que caía do céu, a rocha que matava a sede de milhões de pessoas. Josué tinha experiências com Deus. E é por isso que nesta noite eu não vim falar de experiências, mas eu vim falar do conhecimento da vontade de Deus. Porque mesmo com toda essa experiência, quando Josué teve que assumir uma postura, quando Josué teve que assumir uma missão mais nobre, maior, Deus chama ele e disse: Josué, agora você precisa dar um passo adiante.
Você precisa conhecer a minha vontade, medita nela de dia e de noite. Experiências são boas, experiências são válidas, são importantes, e Deus tem usado pessoas experientes. Mas as experiências não são prova de que você conhece a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é muito mais profundo. Conhecer a vontade de Deus é muito mais intenso, é muito mais complicado, muito mais complexo. E a gente tem o costume de dizer assim, né? Você viu fulano, se afastou, se desviou. Aí a gente fala, mas ele conhece a palavra, ele conhece. Será que conhece? Será que conhece? Mas ele nasceu, se desenvolveu na igreja, mas será que conhece? Porque senão a Bíblia não diria, medita nela de dia e de noite, tenha um exercício contínuo, faça sacrifícios para conhecer. É como um tesouro escondido que você vai à busca, à procura dele. É como a dracma perdida que a mulher varre, que ela arruma, que ela procura, que ela acende a lâmpada, que ela procura incessantemente até encontrar. O que eu quero dizer é que tem muitas pessoas aqui esta noite que vivem, que convivem, que participam das atividades religiosas, mas não sabem, não fazem ideia do que é a vontade do Senhor. E esta campanha é pertinente. Esta campanha está em busca dos princípios, das renovações, da restituição dos princípios. Princípios que se perderam em algum momento desta caminhada, princípios que ficaram no meio do caminho e se perderam e hoje estão esquecidos. Assim como essa fase da história de Israel, em que o próprio rei cresceu, se desenvolveu, tinha uma boa intenção de construir, de reconstruir, de reformar, mas nunca tinha tido conhecimento, mas nunca tinha tido a oportunidade de ouvir a vontade de Deus. E quando teve a oportunidade, quando houve a possibilidade que ele ouvisse, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, ao perceber de como estava distante dos princípios e das verdades divinas. O que eu quero dizer é que tudo é um conjunto. Tudo faz parte, tudo tem a sua importância. Mas se nós não tivermos guardado na tábua do nosso coração, se nós não tivermos a ideia da vontade do que Deus realmente quer, seremos como aqueles religiosos que se preocuparam mais com o sábado do que com as manifestações gloriosas e de milagres que Jesus fazia. Pessoas que estavam preocupadas que Jesus curou no sábado. Não que Jesus curou, mas que ele curou no sábado. O desconhecimento era tão grande que eles não podiam contemplar que uma cura divina havia acontecido. Eles só conseguiam enxergar que Jesus e alguém estava carregando uma cama no sábado. Se não seremos como esta nação nos dias de Josias, preocupado com a construção do templo e em busca das riquezas materiais, financeiras, para a construção do templo,
mas despreocupados com aquilo que realmente importava. Porque a intenção daqueles homens, por mais que eles encontraram o livro, a busca deles não era encontrar o livro. A busca daquelas pessoas era encontrar as riquezas, era recolher as riquezas, era recolher os tesouros. Mas eles encontraram coisa melhor. Mas eles encontraram coisa maior. E é isso que você precisa encontrar no decorrer dessa campanha, minha irmã. Glória a Deus pelo seu dinheiro. Glória a Deus pelo seu carro bonito. Mas você precisa de alguma coisa melhor nesta campanha. Você precisa encontrar alguma coisa mais importante, que realmente vale a pena. Você precisa encontrar nesta campanha o que realmente falta na sua vida, minha irmã, minha irmã. Você precisa encontrar a vontade de Deus na sua vida. É interessante que a legislação, a lei, que é a manifestação de uma vontade, e essa lei aqui não é a manifestação de uma vontade qualquer, não é a manifestação de uma vontade qualquer, você não pode ignorá-la. Você não pode desprezá-la a ponto de ficar perdida, a ponto de se perder. E sabe onde perderam? Sabe onde a legislação, sabe onde a vontade, a manifestação da vontade divina se perdeu nos dias do rei Manassés? Na casa do tesouro, junto com as riquezas. Junto com as riquezas. Junto com as riquezas. Acharam que não era tão importante assim. Como você pode viver a sua vida e achar que a vontade de Deus não é importante? Como você pode sobreviver? Porque na verdade quem vive sem a vontade de Deus não vive, mas sobrevive. Acorda de manhã porque tem que acordar. Se levanta da cama porque tem que levantar, porque não pode ficar o dia inteiro lá, porque senão ficava. É assim a vida de alguém que vive longe daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus intentou, daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus desejou para a vida. Você não pode mais continuar sobrevivendo. Você precisa se levantar e viver. Esta campanha precisa ser forte na sua vida. Essa campanha precisa trazer você de volta à vida. Essa campanha precisa trazer você de volta para aquilo que realmente que é importante. Os princípios que regem toda a estrutura do cristianismo precisam ser realidade na sua vida. Elas precisam ser realidades na sua vida, meu irmão. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido. Glória a Deus, aleluia. Uma vez conversando com uma jovem da igreja, ela era
líder do grupo de jovens. E num bate-papo com ela, numa conversa com ela, eu percebi que ela tinha um sonho, que ela tinha um projeto de vida, que ela tinha um objetivo na vida dela. E o objetivo da vida dela, o objetivo familiar que ela tinha para a vida dela, era casar com alguém que pudesse dar condições dela viver bem. Ela não se importava. Na conversa eu percebi que ela não se importava se aquela pessoa iria valorizar ela, se aquela pessoa iria honrar ela. Ela estava preocupada com o futuro dela. Ela estava preocupada com o futuro dela. E ela não podia perceber que quem faz o futuro, quem desfaz o futuro, não é alguém que vai te dar condições de um futuro melhor. Ela não podia perceber que quem podia realmente dar um futuro brilhante a ela era aquele que criou os céus e a terra. Ela não estava se dando por conta que ela não estava no centro da vontade de Deus. Que Deus quer sim que você viva bem. Deus quer sim que você viva bem. Mas não faça disso a sua vida. Isso faz parte, isso nos segue, isso nos acompanha, isso são só detalhes da vida. Você vai passando e estas coisas vão te acompanhando. O sucesso profissional, o sucesso financeiro, estas coisas vão te acompanhando. Essas coisas fazem parte da vida, mas não é a sua vida. Porque no dia que for a sua vida, você será o homem mais miserável de toda a terra. Porque isso vai roubar aquilo que deveria estar em primeiro. Isso vai ser tão forte na sua vida que você não vai perceber que a vontade de Deus é que deveria ser prioridade na sua vida. Fique de pé, irmãos, com a permissão dos pastores aqui. Os que podem, os que não podem, continuem sentados. Um dia alguém me perguntou assim: você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu disse: essa pergunta é difícil. Essa pergunta é difícil. Porque conhecer a vontade de Deus não é tão simples assim. Você precisa se esforçar em buscar o que Deus quer. Isso são princípios. Isso são princípios. Princípios são normas. Princípios é a manifestação de uma vontade. Mas não é a manifestação de uma vontade qualquer, é a manifestação da vontade de Deus. E eu já disse isso aqui uma vez. E eu vou repetir, irmão, sabe? Sabe qual é o lugar mais perigoso da face da terra? Sabe qual é o lugar mais perigoso para se estar? Fora da vontade de Deus. Não quero estar lá. Muitas pessoas estiveram lá e se machucaram. Mas sabe qual é o lugar mais seguro da face da terra? O lugar mais seguro para se estar? No centro da vontade de Deus. Na fenda da rocha.
no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente. Ali você pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas o mal não vai te submergir. Mas você não vai ser destruído quando você estiver no centro da vontade de Deus. Quando você primeiro conhecer qual é a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então quando você finalmente estiver lá, você vai alcançar o sucesso. Você vai alcançar o sucesso que você tanto sonha. Então todas as coisas farão sentido na sua vida. Curve a sua cabeça, curve a sua cabeça.